Tudo bem, André? Um abraço a todos. Parece que vocês estão falando do Real Madrid, né? Parece que o Real Madrid jogou com o São Paulo ontem pela Libertadores da América. O Tajeres de Córdoba. Eu vou citar aqui uma conversa que eu tive com o taxista, torcedor do Tajeres, que trouxe a nossa equipe de volta para o hotel ontem depois do jogo. A pergunta dele para a gente era a seguinte: como um São Paulo que tem tanta expressão no futebol mundial me perde para o Tajeres, que é um time inexpressivo? Foi essa pergunta que a gente entrou no táxi e voltou discutindo com o taxista, torcedor do Tajeres, dizendo como um time inexpressivo como o Tajeres conseguiu fazer 2-0 no São Paulo da maneira que foi. Evidentemente, vocês vão poder analisar a partida, vocês assistiram o jogo e viram que o Tajeres não foi aquele time esperado de ir para cima do São Paulo, tanto que no primeiro tempo, no primeiro para o segundo tempo, o Muricy Ramalho comentava na nossa transmissão do Sport TV, olha, o São Paulo agora se acertando, tem tudo para fazer o resultado no segundo tempo, porque o Tajeres não ataca, não faz nada, é um time que não levou pressão para o São Paulo no primeiro tempo. Aí depois que acertou um chute, o estádio virou um caldeirão, o estádio, a torcida não parou de cantar em nenhum momento, mas aí o volume aumentou, e aí numa falha de marcação, né, criticada a zaga, principalmente os volantes do São Paulo, vou dizer, principalmente o Jusilei, na marcação, aí o segundo gol elimina o São Paulo dessa Libertadores da América, apesar do discurso do Hernanes no final da partida, que vai contar muito com o apoio do torcedor, com o Morumbi lotado, mas eu entendo, e até conversando com algumas pessoas no São Paulo, hoje pela manhã, São Paulo que chegou às 5 da manhã no Brasil, todo mundo acha que vai virar um caldeirão de pressão para cima dos jogadores, ao invés de ser algo de apoio. Enfim, vai depender muito da postura do São Paulo, que a promessa ontem era uma postura diferente do São Paulo por causa dos resultados do Campeonato Paulista, o jogo contra o Santos e contra o Guarani, mas foi algo que não aconteceu. Então, assim, o bastidor do São Paulo está quente, está pegando fogo, e o Jardine, apesar da entrevista do Raí, está muito pressionado, viu, André? O André Hernan deu as informações, deu a opinião dele. A gente está passando a expulsão do Hudson, que deixou ainda mais difícil a parada. Já estava 1-0 para o Talheres e depois vai ter o segundo gol. E aí, meus caros, o André Hernan falou. O que vocês querem opinar? Falou muito, está de parabéns, excelente repórter. Como você falou, talento, fala bem e não respondeu a pergunta. Fugiu, deu nó. O Talheres é fraco. No pingo de água, deu nó. O Talheres é fraco, fraco, e aí não responde, o Talheres é fraco. O torcedor lá do taxista, que deve estar te falando, Talheres não é o único clube de Córdoba, não. Tem vários clubes lá. Deve ter sido torcedor de outro time lá. Por isso falou que como o São Paulo perde desse time desastroso, o torcedor do Talheres não ia falar isso, não. Mas tudo bem, Hernan. Eu gosto de você, não tem problema, pode dizer. Respeito a tua opinião. Discordei ontem. E hoje mantenho a minha palavra que não é fraco, não. É um time chato, um time que joga em casa, um time que não levou goleada, que vem da vitória do último jogo contra Banfield e deu muito dor de cabeça contra São Paulo. E para dizer mais uma coisa, acho que André, infelizmente, tem culpa na derrota do São Paulo. Qual André? Nosso amigo. O nosso amigo. Bom. Nosso amigo. O André tem culpa. Por quê? Por que digo isso? Jardine, né? Por que isso? Porque ele falou Jardine, fraco. São Paulo relaxou e não foi marcar o jogador do Talheres. Acreditou que era fraco. Exatamente. Cercou. A resposta dele, o André tem culpa, o André Jardine. André Jardine. Bom, também talvez, né? Mas você divide um pouco de culpa. Exato. Te ouviram, fraco, não precisa marcar, eles não sabem fazer o gol. Os dois golaços. Deixou sem marcação. Mas talvez Então o Pet está cravando que o Tajeres é o Barcelona, é isso? Não. De Guayaquil. Você ouviu falar eu de Barcelona e Talheres comparando? Não. Mas aí, em comparação, André, em comparação não, também... Tô te perguntando. Você acha o São Paulo, então, muito forte, né? No começo dessa temporada? Não, São Paulo muito pelo contrário, tanto que eu trazia a informação ontem falando que estava acontecendo e nos últimos dias aconteceu uma cobrança muito grande, tanto que o Volpe falou pra gente que não tinha mais desculpa de início de temporada, que o São Paulo tinha que jogar. E o São Paulo, pelas contratações que fez, pelo investimento que fez os jogadores, trazendo o Hernanes, Pablo, o Volpe, era para ter já tido melhores atuações, um desempenho muito melhor. E mais uma vez não aconteceu.
Então, assim, tá uma situação muito complicada hoje no São Paulo. O bastidor tá pegando fogo lá no São Paulo e tudo vai depender de uma mudança em relação a esse jogo de quarta-feira. O São Paulo tem mais do que a obrigação de classificar na quarta-feira, mesmo com tendo que fazer 3 gols. Na cabeça de quem comanda o São Paulo hoje, a obrigação do São Paulo é ir para o Morumbi na quarta-feira que vem e fazer o resultado, porque na análise do São Paulo também, internamente, surpreendeu também o Tadieres ser um time que não atacou, ser um time mais no caso. que mostrou bom futebol. Estou falando de desempenho, diferente do resultado. André, vamos fazer uma mão lava a outra. Me ajuda aqui que eu vou te ajudar. Para eu entender, como sou estrangeiro, né? Ontem você se precipitou e falou fraco. Definiu o Talheres uma palavra. E agora, depois do jogo, como define Talheres e como define São Paulo? Em uma palavra. O Tadieres é um time fraco, porém é um time argentino. É um time que tem postura, um time que soube jogar uma partida de Libertadores da América. O São Paulo é um time forte, é um time que fez o investimento, mas não soube jogar a partida de ontem da Libertadores, porque não conseguiu se arrumar nesse pouco tempo que teve de pré-temporada e de início de temporada para esse jogo, que é o jogo mais importante do ano. O Hernan, eu conheço esse taxista aí, eu já tive em Córdoba, peguei esse mesmo taxista, ele torce pro Belgrano, por isso que ele falou mal do Talheres, ele é torcedor do Belgrano, conheço esse cara aí, a gente sempre aluga ele, né, quando vai fazer jogo aí, é o mesmo cara, entendeu? Cara, não torce pro Talheres. Deixa eu ajudar meu amigo, deixa eu ajudar tá um massacre aqui no André, eu vou ajudar. Não, mas eu quero dizer o seguinte, André, acho que não está eliminado, acho que 2 foi mais do que merecia o Talheres, pelo que jogou o Talheres, pela essa disposição que não mostrou no primeiro tempo, independentemente de seu time argentino, é complicado. Tirar 2 aqui é muito, fazer 3 aqui no time... Aqui sim eles vão jogar muito fechados, mas tiveram assim o favorecimento da expulsão do Hudson, então aí aproveitar ali, se você olhar os gols no mesmo buraco que fica entre o meio-campo e a defesa, e aí você vai falar muito de uma posição que seria do Hudson, que eu tinha saído, ou do Jusilei, que não anda marcando. Então, os 2 gols nascem num buraco ali, uma facilidade incrível para definir ali. Acho que o São Paulo, assim, estava com medo, o São Paulo, porque ele, pelo que jogou até aqui no Campeonato Paulista, o torcedor também achava, nossa, lá vai tomar de 3 ou 4. Quando começou o jogo, dava para ter saído com 0-0. Quando muito, perder de 1-0. Achei que 2 foi demais. E se tem um culpado nisso, me desculpe, mas é o Raí, é a presidência, é quem apostou no Jardine, que é um cara muito bem preparado, mas não a ponto de assumir um time profissional. Fez muito sucesso, é um grande estudioso, ganhou muito na base, mas precisava ter passado como auxiliar no time de cima por um período com caras mais experientes para depois tratar disso. Então o Raí agora está com a batata quente, porque ele estava defendendo o Jardine, ele manteve a contratação, o que foi embora, ele manteve... O Aguirre? O Aguirre, ele bancou a saída, porque os jogadores não queriam o Aguirre, e aí ele ficou do lado dos jogadores e tirou o Aguirre, que teria experiência para estar num outro nível São Paulo hoje. Então agora eu acho que está sim, uma batata assadíssima na mão do Raí. E o Jardine... Eu vou dizer que é o menos culpado. Vão dizer, o técnico está escalando errado, o técnico sabe... Não é, cara, ele está com um pepino enorme na mão. Ele tem uma grande experiência, mas numa outra categoria, numa outra história. Acho que ele precisava ter passado um período com um técnico experiente. Porque depois, se ele não classifica quarta-feira, vai cair, complica a carreira de que poderia ser promissora, vai dar uma empacada na carreira dele. Até porque ele vem de 2018 já com essa pressão, né, irmão? Sim. De fazer resultado. E se já começa uma competição disputando uma Libertadores, uma pré-Libertadores, que é o sonho do torcedor de São Paulino. Então, se você já perde, você já tem essa responsabilidade de classificar a equipe vindo de uma situação de 2018, para um treinador que não tem essa... Assim, não que ele não tenha capacidade, ao contrário, tem muita capacidade. Mas a bagagem nesse momento é muito importante.